palavra traga ao nosso coração, ó Deus, um despertamento, para que possamos, ó Deus, crescer na presença do Senhor e permanecer a cada dia, desenvolvendo a nossa salvação diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve aqui uma carta à igreja que está na cidade de Filipos, e ele vem trazendo várias admoestações, vários conselhos para a igreja dos irmãos. E quando chega no versículo 12, a parte B do versículo diz: desenvolvei a vossa salvação. Às vezes a gente para poder pensar sobre esse assunto. Parece estranho essa história, esse conselho, essa advertência de Paulo, para que seja desenvolvida a salvação. Porque salvação você a recebe, o Senhor já a concretizou na cruz, através do seu sacrifício. Todo aquele que crer será salvo. Mas o que Paulo está dizendo não é a respeito da salvação recebida através da cruz de Cristo, mas uma vida a ser desenvolvida na presença do Senhor. Há um caminhar, há um desenvolver da nossa vida diante dele, porque às vezes nós temos encontrado uma igreja, um povo que se reúne na presença do Senhor, mas que não tem tido esse despertamento, esse entendimento diante do Senhor, e tem estado com que estacionado à porta da entrada. E Paulo está chamando a atenção da igreja para um caminho a ser desenvolvido, para uma vida de crescimento. Porque no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós alcançamos e recebemos a salvação e somos salvos pela sua graça, pelo seu amor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o caminhar na presença do Senhor. Imagine você, uma pequena comparação e ilustração. Quando alguém entra para a polícia militar ou o exército, a partir do momento que ele entra na força policial, no exército brasileiro, a partir dali ele já é membro da polícia ou das forças armadas. Amém? Mas ele entra como? Através do concurso que ele faz, ele entra como soldado ou como praça. Mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, ele vai estudando, ele vai se aperfeiçoando, ele faz uma prova, ele passa, no caso militar, a cabo. Depois ele passa a sargento, depois ele passa a tenente. E assim ele vai desenvolvendo, vai se aprimorando e vai alcançando um crescimento dentro da corporação. E o que Paulo está chamando aqui a igreja não é simplesmente, irmãos, para que você busque esse conhecimento para você se tornar diácono, depois presbítero, depois evangelista ou pastor, não. O que Paulo está chamando a igreja é um desenvolvimento, um crescimento espiritual dentro do nosso ser, do nosso relacionamento com Deus, de um aperfeiçoamento da nossa vida na presença de Deus, para que a gente aumente o nosso relacionamento e alcance maior intimidade com o Senhor. Então Paulo chama aqui a igreja a fazer isso. E é interessante porque se a gente parar para pensar aqui no verso 12, começa assim: assim pois. Então o que Paulo está começando? Ele está complementando aquilo que ele havia tratado anteriormente na sua carta. Ele está trazendo aqui uma aplicação e um direcionamento. Então, como que eu vou desenvolver a minha salvação na presença do Senhor? O que eu preciso buscar para que essa salvação na minha vida seja, a minha vida já precisa ser desenvolvida? Versículo de número 27 do capítulo 1, a parte B diz que estáis filhos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, eu preciso buscar diante do Senhor esse desenvolvimento, para que o Senhor gere em mim esse entendimento, para que eu saia da minha visão carnal e natural, de simplesmente estar na igreja, para um crescimento, um entendimento que o Senhor me chamou para viver com um só propósito, com uma só alma, com um só espírito, ou seja, tendo em Cristo e na igreja o entendimento que eu faço parte desse corpo, e eu preciso colaborar com esse corpo, eu preciso estar envolvido para o crescimento, desenvolvimento do corpo de Cristo, lutando junto
juntos pela fé evangélica. O Senhor tem nos chamado e nos a desenvolver um relacionamento com Deus que leve a ter a mesma visão, o mesmo entendimento. Você vai ver em Atos dos Apóstolos que a igreja crescia porque eles tinham a mesma alma, o mesmo propósito, o mesmo espírito, estavam vivendo em comunidade, mas não indiferentes àquilo que a comunidade, que os irmãos estavam passando. Estavam juntos buscando o mesmo alvo, o mesmo propósito, lutando não para satisfazer o seu próprio desejo, o seu próprio coração, mas lutando para que a fé evangélica crescesse, alcançasse mais e mais vidas, desenvolvendo, trazendo crescimento para a igreja, crescimento de maneira que os irmãos que estavam já congregando pudessem desenvolver e ser aperfeiçoados, que fossem chegando também pudessem trilhar esse caminho de crescimento e de desenvolvimento da fé. Irmãos, quando eu entendo essa verdade, quando eu me lanço diante do Senhor, eu preciso entender que eu não fui chamado para estar na igreja, para estar em Cristo, para simplesmente buscar satisfazer o desejo do meu coração. O Senhor me chamou para estar vivendo verdadeiramente em comunhão com a igreja. Segunda coisa que eu observo no ensinamento de Paulo à igreja, o versículo de número 2, do capítulo 2, diz: de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu preciso estar disposto a buscar esse mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se abre, ele se despe da sua glória, ele tira do homem, do ponto central, do seu poder, que ele era Deus, e ele assume uma figura humilde diante do Senhor. Irmãos, eu preciso entender que o Senhor tem me chamado não para me exaltar, não para que eu bata no peito e diga, não, eu sei, eu faço, eu aconteço, mas eu entenda que é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, que eu fui chamado não para satisfazer o meu desejo, mas para servir ao corpo de Cristo, para servir a igreja. Quando Ele me chama a desenvolver a minha salvação, Ele tem um propósito estabelecido sobre a minha e a sua vida. Irmãos, como nós temos nos portado, nós temos nos relacionado com Cristo e com a sua igreja? Como tem sido a nossa visão do nosso relacionamento diante do Senhor? Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm olhado para si, para o seu próprio coração, para o seu próprio desejo, para aquilo que ele anseia, para aquilo que ele sonha, para aquilo que ele quer. E depois que tudo tiver sido satisfeito, talvez sobre tempo para ouvir, para estar junto, talvez sobre tempo para oferecer meu ombro àquele que chora, aquele que precisa de um apoio, de um conforto na sua vida. Eu preciso entender que o Senhor tem chamado a cada um de nós para nos lançarmos na presença do Senhor, para que pensemos a mesma coisa. Como assim pensar a mesma coisa? O pensamento de um crescimento e um desenvolvimento do corpo de Cristo. O pensamento, o desenvolvimento de um relacionamento de maneira que haja um aprimoramento, um aperfeiçoamento das nossas vidas na presença do Senhor, e que a vida do meu irmão ocupe um lugar de importância na minha vida. A Bíblia nos diz o quê? Alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a voltar ao início, ao princípio, a voltar ao verdadeiro entendimento de que nós somos corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto. Eu preciso entender, eu preciso buscar diante do Senhor esse entendimento e essa disposição de coração. Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu não busco aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para mim. Eu não me acho maior do que ninguém. Eu não posso me achar melhor do que ninguém. Eu não posso colocar a minha vontade acima da vontade de
Deus, acima da necessidade dos irmãos. Eu preciso entender que o Senhor tem me chamado a agir não por vanglória, mas por humildade, não considerando a mim mesmo superiores, considerando os outros superiores e mais importantes do que eu. Paulo, por exemplo, quando ele está falando a respeito daquele que come, daquele que não come carne, o entendimento dele desse amor, desse princípio era tão profundo. Ele diz: se o comer carne escandalizar meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Eu preciso estar disposto a abrir mão desse desejo de satisfazer a mim mesmo e entender que o Senhor tem me chamado para viver como Ele viveu, a viver da forma como Ele viveu durante o tempo que Ele esteve aqui. O versículo 7 desse capítulo diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor tem nos chamado a viver esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Jesus estava na glória, sendo rodeado de glória, sendo adorado pelos anjos, pelos arcanjos e serafins, assentado à destra de Deus, Pai. E de repente, quando chega o momento dele nascer, vir, assumir a forma de humano, se humilhar, ele não pensa, ele não tem dúvida, mas ele entende que aquilo era o propósito, e ele abre mão de tudo isso para poder alcançar a minha vida, alcançar as nossas vidas. E Deus nos chama para ter esse mesmo sentimento, esse mesmo propósito na nossa vida, para que eu entenda que o Senhor tem me chamado para alcançar um ponto, um nível de vivência e de relacionamento com Ele, que me faça triunfar diante de todas essas coisas. Versículo 14 ele dá uma instrução dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Às vezes nós, irmãos, para não sermos chamados a atenção, para não sermos corrigidos por alguém, nós às vezes nos dispomos a fazer algo, a estar na presença do Senhor, a estar na casa do Senhor, mas muitas das vezes reclamando daquilo que estamos fazendo, muitas das vezes brigando e achando ruim ter que exercer tal função, ter que estar presente, ter que frequentar, ter que fazer parte. Mas Paulo me chama a atenção dizendo: fazer tudo sem murmuração, sem reclamação, dizendo: eu não aguento mais isso, para que isso? Eu não sei para que, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais fazer, eu tenho que ficar fazendo. Não. Entenda que estar na presença do Senhor e desenvolver a salvação e andar na presença dEle, usufruir da sua presença, é um privilégio que o Senhor nos concedeu. Muitos hoje estão no mundo cercados por riquezas e por bens materiais, estão tirando a própria vida, porque não conseguem usufruir dessa presença, desse desenvolvimento e desse crescimento diante do Senhor, não conseguem sentir esse amor. E nós, muitas das vezes, que fomos alcançados, resgatados do poder das trevas, das garras do pecado, estamos na presença do Senhor e não desenvolvemos a nossa salvação e achamos pesado o chamado de Deus para desenvolver a salvação, a nossa caminhada. Deus tem nos chamado para desenvolver a nossa salvação com alegria, entendendo que existe um alvo, que existe uma recompensa, que existe algo maior e eterno que nos está reservado, que existe o fruto do nosso penoso trabalho. E a palavra de Deus diz que aquele que está chorando enquanto semeia voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor não nos tem chamado para estar fechados dentro de nós mesmos, cheios de reclamações, tristezas e angústias, mas vivendo de maneira que nós possamos desenvolver nossa salvação e através do nosso desenvolvimento outras pessoas venham a conhecer o Senhor e experimentarem aquilo que nós temos experimentado na presença dEle. Eu preciso estar disposto a desenvolver a minha salvação com alegria. E para encerrarmos, versículo 16 diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que
você inutilmente. Ele traz uma exortação à igreja, para que essa igreja continue perseverante e preservando, ou seja, guardando a palavra, o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, guardando aquilo que é de mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus que nos renova, a palavra de Deus que nos guarda, que nos é uma palavra de vida, que nos conduz ao caminho da salvação, para que no dia de Cristo, aquele que conduz o rebanho possa olhar e dizer: não esmorcei, irmão. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para desenvolver a nossa salvação, como? Buscando firmeza em um só Espírito, lutando pela fé evangélica, tendo o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo por partidarismo ou por vanglória, entendendo que o nosso exemplo maior é Cristo, fazendo isso sem murmuração, mas entendendo que a forma de estabelecer a base firme desse desenvolvimento e crescimento está na palavra de Deus, não está no meu sentimento, não está na minha alma, não está na inclinação do meu coração, mas está baseada e alicerçada na palavra de Deus, que me garante a presença do Senhor ao meu lado, que me garante que todo o poder que foi dado ao Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, que me garante que Ele está ao meu lado e que Ele me sustenta. É essa palavra que tem me garantido vitória, é essa palavra que tem me garantido que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, como foi lido no início, Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu preciso estar disposto a desenvolver a minha salvação na presença do Senhor, para que em tempo de luta, em tempo de aflição, em tempo de dificuldades, eu não me sinta desanimado ou abatido, para que em tempo em que as coisas não fluam, não aconteçam da forma que eu gostaria, eu permaneça inabalável na presença do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se apresentar diante do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, e quero te desafiar a colocar essas perguntas diante do Senhor. Senhor, eu tenho desenvolvido a minha salvação, eu tenho estado estacionado, parado à beira do caminho. Senhor, eu tenho crescido na graça e no conhecimento, eu tenho procurado esse relacionamento, esse crescimento com o Senhor. Eu tenho estado desanimado, abatido, trazendo murmurações, reclamações, brigando, vivendo de uma forma que não tem permitido que o Senhor conduza a minha vida. Senhor, eu tenho tido no meu coração esse mesmo sentimento que houve no Cristo, tenho sido alguém humilde, que tem se colocado na Tua presença, para que o Senhor possa me usar e que o Senhor possa me conduzir, ou eu tenho estado fechado no meu coração, cheio de orgulho, cheio de altivez pessoal. Senhor, como tem sido essa minha caminhada na Tua presença? Eu quero desafiar a falar com o Senhor, me ajuda porque eu quero desenvolver a minha salvação. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero alcançar a intimidade do Senhor. Senhor, me ajuda a sair da superficialidade e alcançar o mais profundo na Tua presença. Irmãos, Deus tem nos chamado a alcançar esse ponto mais profundo do nosso relacionamento com Ele. Nós temos vivido um tempo em que essa profundidade diante do Senhor, esse conhecimento, esse relacionamento tem se tornado extremamente importante para a nossa vida. Tem se desenhado uma perseguição a nós cristãos de aquele que não estiver firmado na palavra, desenvolvendo a salvação, corre o risco de não suportar o que está. Eu quero desafiar a santificação, me ajuda a alcançar esse entendimento, me ajuda a alcançar esse coração na presença do Senhor, para que eu possa estar firme e inabalável diante do Senhor. Pai, nessa noite nós rendemos a Tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por estar na Tua casa pela